Son miembros del Movimiento de Solidaridad con Cuba. Juntos apoyan la defensa de la constitucionalidad y la democracia brasileña. En este lugar, sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también rechazan las expresiones de violencia e intolerancia que la derecha política de Brasil impulsa contra el gobierno liderado por la presidenta Dilma Rousseff. Para nosotros defender a Lula, defender al mandato constitucional de Dilma, es una cuestión de principios de la organización. Entonces, por supuesto, vamos a defender hasta, el último soldado que queda en pie. La democracia en Brasil, la democracia en esta región, la soberanía de nuestros pueblos. Durante el acto se destacó el desarrollo alcanzado por el Partido de los Trabajadores del gigante suramericano, donde más de 30 millones de personas lograron salir de la extrema pobreza. Asimismo, se resaltó que el guión que hoy proyecta la derecha brasileña con la ayuda de Washington es el mismo de Venezuela que ya se aplicó en Argentina. Por el papel que juega Brasil, por el papel que juega el Partido de los Trabajadores, primero con el compañero Lula y ahora con la compañera Dilma, no solo para Brasil, sino para toda la región, desde el punto de vista de la integración, de los esfuerzos integracionistas, es que la derecha se concerta en esta ofensiva de la que ella está siendo víctima en este momento, y para ella, para el pueblo brasileño, la solidaridad de los cubanos, la solidaridad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y de los amigos de Cuba en el mundo. Cuando se cumplen 52 años del golpe de Estado contra el presidente progresista João Goulart, sectores de la derecha brasileña intentan repetir la historia con Dilma Rousseff, esta vez tratando de imponer un juicio político ilegítimo como senda para llegar al poder. Yo soy el Bullaín, Prensa Latina Televisión. Nosotros hoy nos solidarizamos, ratificamos nuestra solidaridad con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con el pueblo de Brasil que está celebrando que hoy está desplegado por todo el territorio de Brasil en jornadas por defensa de la democracia. Desde Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, cuenten con la solidaridad absoluta y permanente del pueblo de Venezuela y del gobierno revolucionario. Muchísimas gracias. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a empezar el programa hablando de Brasil. Ustedes saben que la situación en Brasil está cada vez más difícil. La derecha está desarrollando una embestida en toda línea que abarca no solamente la decisión por parte de algunos diputados, sobre todo del presidente de la Asamblea de Diputados del Parlamento, Eduardo Cunha, de hacerle un impeachment, un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, sino también ha habido manifestaciones millonarias de mucha gente en la calle, en todas las ciudades importantes de Brasil, por parte de la derecha, tratando de hostilizar al gobierno actual, el gobierno legítimo, elegido con muchos votos por sectores populares, y tratando de que Dilma renuncie, de que se termine este gobierno y además, por elevación, pegarle a quien podría ser su reemplazante de cara a elecciones en el 2018, que es el caso del expresidente Lula da Silva. Lula fue requerido hace 2 semanas en una decisión de un juez, realmente una decisión insólita, de mandarlo a buscar por 200 efectivos policiales para que declarara por lo que él considera casos de corrupción, que no hay ninguna prueba en ese sentido. Y también esta semana se conoció nuevas embestidas judiciales para que él, Lula da Silva, no asuma el cargo para el que lo designó Dilma Rousseff de jefe de gabinete. Un juez lo favoreció y le permitió esta asunción del cargo y otro directamente la suspendió. Así, durante toda la semana, un juez sí, un juez no. Lula da Silva finalmente no pudo asumir su cargo y ahora esto lo ha decidido la Corte Suprema. En ese marco también está el terrorismo mediático. La cadena Globo, por ejemplo, se dio el lujo de que cuando este viernes pasado
realmente millones de personas salieron a victoriar a Lula da Silva y a respaldar a Dilma Rousseff, aunque criticándole las políticas de ajuste, las cadenas televisivas vinculadas a la red del Globo no transmitieron absolutamente nada. O sea, una censura feroz contra el gobierno y sobre todo contra quien puede ser, volvemos a repetir, el candidato que le salve las papas del horno a Dilma Rousseff, en este caso Lula da Silva. En Buenos Aires hubo una actividad de solidaridad con Brasil, con el pueblo brasileño, sobre todo con las organizaciones populares de Brasil. Estuvo a cargo de las cátedras bolivarianas que nosotros llevamos adelante con Resumen Latinoamericano, y allí comparecieron 3 dirigentes revolucionarios del Brasil, 3 compañeros que estuvieron en la lucha armada en los años 60 en Brasil. Ricardo Martinelli, cofundador de la Acción Liberadora Nacional con el mítico guerrillero Carlos Marighella. También estuvo Geraldo Sardiña, que fue miembro del Partido Comunista Revolucionario Brasileño y también ex integrante del MLN Tupamaros. Y Paulo Gómez Neto, que fue también miembro de la ALN, de la Acción Liberadora Nacional, y también hoy milita en distintos organismos y distintas organizaciones de la lucha combativa del Brasil. Los 3 expusieron sus razones para, por un lado, criticar la política de Dilma en cuanto a las políticas de ajuste, pero por otro lado defender la necesidad de que Dilma termine su mandato y que sea el pueblo brasileño quien decida realmente quién va a gobernar y no esta embestida de la derecha, no esta presión, este chantaje que hace la derecha, que no es una derecha local, sino una derecha regional, que está embistiendo contra todos los gobiernos progresistas del continente. Hubo un importante debate donde de alguna manera cada uno de ellos expuso su posición y además vinieron a presentar un documental que se llama Os Irredentos y que reivindica la lucha de aquellos que pelearon en los años 60, 70 y no dejaron de pelear nunca. Precisamente se asocia la palabra irredentos con quienes no se someten, con quienes siguen levantando las banderas y los principios por los que se metieron en algún momento en la militancia política y social. Y realmente el documental hace todo un recorrido de los principales luchadores del Brasil y también algunos luchadores latinoamericanos. En ese sentido, se los recomendamos y vamos a ver fragmentos importantes de ese documental aquí en exclusiva para Resumen Latinoamericano. Vamos al documental. Sempre há os que, por 1000 motivos, já não acreditam na humanidade e pensam que o lá fora hegemônico é intransponível. Estes vivem de braços cruzados, imersos nas suas necessidades de ter e gozar, tentando esquecer ou se negando a ver as suas próprias mazelas e as de seu povo. As flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Mas no mundo, também há os que, imersos na esperança de outra organização social e outras relações, nunca desistem de lutar pelo seu povo. Estes não se rendem, entregam suas vidas, cada mínimo pedacinho delas, para afirmar a necessidade da transformação radical. Nossa história é recheada de lutadoras e lutadores que se dedicam por inteiro para a construção dessas utopias, desse mundo mais justo e fraterno. Apesar de o sistema querer a todo custo apagar essa memória, da regra não deixar falar da exceção, nós as resgataremos onde quer que estejam e as faremos viver ou reviver para inspirar e libertar, até que a norma seja exceção.
povo sem memória é como se fosse uma amnésia coletiva, como se fosse um grande hospício de pessoas completamente alienadas, né? Então, o país não é um grande hospício, não é um hospício geral, não é um grande manicômio. O país sem memória é um país. O país sem memória é um país sem cultura, é um país que não sabe nada das suas tradições, da história do seu povo. Esse é parte do drama do Brasil, né? Todos os heróis brasileiros, heróis reais, heróis do povo brasileiro, são demonizados, né? O poder hegemônico das oligarquias, né, sobre as comunicações, sobre o sistema educativo, sobre tudo, né, cultuam heróis que, na realidade, são os algozes do nosso povo, né? Os matadores de índios, os comandantes de guerras imperialistas. A história foi contada até hoje pelas elites, pelas classes dominantes. Então, lógico que todas as lutas que se travou nesse país, desde a época do Império até hoje, não pode ser contada, porque é uma história de lutas, é uma história que essas histórias criavam memória na cabeça do povo. E um povo não pode ter memória para as elites. Um povo sem memória é um povo que fácil de ser dominado, um povo fácil de ser, entendeu, escravizado. E, na realidade, o nosso povo é um povo culturalmente escravizado. Mas a história de luta de um povo nunca é colocada. O capitalismo, isso faz muita questão, porque à medida que você coloca isso, é evidente que você dá chance para que as pessoas tomem consciência e se organizem. Então, isso é vital para o capitalismo. A má educação, como dizia o velho Darcy Ribeiro, é um projeto. A má escola é um projeto. Você tem que manter as massas ignorantes, analfabetas, e educar aqueles que vão continuar o status quo. E o povo não, sem história, não tem a capacidade não tem onde buscar inspiração, força, estratégias para lutar contra essa dominação. Então é terrível isso, é terrível porque você parece que tem sempre que partir do nada, ou quase do nada, né? Eu acho que um povo sem história é como uma árvore com as raízes cortadas, né? Que não tem nenhuma segurança e cai com o primeiro vento. A memória de um povo é o cordão umbilical que liga esse povo ao seu passado. Quer dizer, não existe o presente sem o passado, isso é um lugar comum, mas por quê? Porque não pode ter futuro sem ter o presente e o passado. Não tem condições, a memória de um povo é o que ele tem de mais importante na sua constituição. La memoria se relaciona con la identidad personal, la identidad social. Necesitamos saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir. La concepción clásica de la memoria que todos tenemos dice que esta es una huella del pasado en el presente, es un peso que el pasado ejerce sobre nosotros. Es un inicio, mucho costó, pero estamos empezando el duro y necesario recorrido de la liberación de la memoria en un país que parecía condenado a amnesia perpetua. Então a memória para nós é importante, porque 20 e tantos anos de ditadura foi acobertado tudo aquilo que se podia fazer sobre democracia, sobre o que é memória, sobre luta, sobre sindicalismo. Todas aquelas histórias
vamos dizer, importante que o povo tem que entender. Naqueles tempos, o militar que defendesse um ponto de vista que por acaso constasse da programação do Partido Comunista, estava liquidado no meio dos militares. Era comunista. Cara, comunista é mais ou menos assim, leproso. E por isso alguns assumiram suas posições patrióticas. Muitos, todos patriotas. Todos sacrificaram a sua carreira por defender os interesses nacionalistas, porque eram taxados de comunistas e, portanto, eram preteridos nas promoções. Então, assumir qualquer posição patriótica que contrariasse grandes interesses internacionais, principalmente o petróleo, era isolado. Então a história nos obriga a refletir onde foi que nós erramos. É como uma partida de xadrez que você ganhou ou perdeu ou empatou, que você deve depois recompô-la. Qual foi o lance? Onde foi que eu errei? Então é fundamental a história para nós teorizarmos a nossa prática, né? Então, no meio disso, torna-se mais urgente, mais premente a necessidade de contar a outra história, né? Para que se veja que essa chama não morreu, que nunca morreu, né? Mesmo que pareça, e parece muito porque a imprensa oficial diz, mesmo que pareça que não existe mais possibilidade de mudança, né? Essas histórias mostram o contrário. Não só a juventude, mas eu acho que o povo, de um modo geral, ela, ao tomar conhecimento e conhecer através dessa memória registrada, ela também, pela sua sensibilidade, ela poderá, com essas informações, prosseguir, dar um prosseguimento a essas lutas do passado, dar uma continuidade. De maneira que eu acho que toda essa história, eu acho que faz parte da nossa vida no Brasil, para a juventude que não conhece o que é guerra, não conhece o que foi movimentos, quantas pessoas participaram e morreram para que hoje a gente esteja aqui falando abertamente, contando a história. Eu sou uma das personagens, existem muitas outras, e que vocês têm que pegar depoimento antes que eles morram. É exatamente a construção desse outro mundo que arrebata as nossas vidas e nos coloca em movimento. Numa luta irredenta e incansável que guia cada passo de nossas caminhadas. Por instante nos faltam forças, mas em seguida, ao respirar, ao olhar para o lado, lembramos que não estamos sós e juntos somos imensos. Nos encontramos não apenas no que se ausenta, no que nos falta. Nos encontramos na energia, na força e no amor incondicional ao nosso povo. Não nos basta apenas estar vivos. Esse amor incondicional não nos deixa desistir de nossa gente. Não nos rendemos. Nos damos as mãos e seguimos lutando, construindo diariamente essa alvorada, para que um dia a primavera possa florescer perene. Libertad!
você, a partir do momento que você adquire conhecimento, você tem duas opções. Morrer, do ponto de vista social, se enganar, do ponto de vista social, ou se indignar com o que você conhece. Eu vou sempre me indignar com o que existe de equivocado na sociedade. Na medida em que o capitalismo ele está baseado na luta de classes, ele estruturou a sociedade em classes bastante definidas, né? Quer dizer, você tem de um lado a classe dominante, a burguesia, de outro o trabalhador ou operariado. Eu me coloco no lado do trabalhador, então isso para mim é fundamental e continua me norteando na vida, quer dizer, eu estou de um lado na luta de classes, né? É isso que vamos dizer, me norteia, né? Em todas as decisões que eu tenho que tomar. Esse é o poder hegemônico. O poder hegemônico é podre, ele é o que há de pior nesse planeta, né? Então a minha trajetória está ligada exatamente na contestação desse poder hegemônico até as últimas consequências. Os homens têm que ser livres, né? Isso foi uma coisa que me norteou sempre, né? Ser livre de todo tipo de ataduras, né? E se a gente não libertar o homem, e daí então toda a questão revolucionária, se a gente não libertar o homem vai continuar subjugando, né, a natureza, os animais, destruindo esse universo, né? Então eu acho que hoje eu diria que há necessidade de uma revolução não só socioeconômica, política, né, mas cultural, espiritual, né? Acho que é preciso fazer uma revolução em tudo. É você acreditar na liberdade. Então, o que me moveu naquele passado, acreditar nessa causa, é continuar acreditando nisso mesmo que me levou quando eu ingressei na luta revolucionária, quando ingressei na LN em dezembro de 69. Quer dizer, eu continuo acreditando nisso. Uma pátria livre e independente, com soberania nacional, e uma pátria socialista. Se você me disser o que me norteia todo dia, é esse tipo de coisa, né? E você construir o socialismo a partir das relações em que isso esteja emporcalhado, está misturado com qualquer outra coisa da subjetividade popular. Esse eu acho que é o grande capital da esquerda, né? Eu lutei minha vida toda para mostrar que a verdadeira vida estava em outros valores, em outras situações. Que os nossos valores revolucionários, nossos valores de honestidade, de integridade, de luta, sabe? Esses eram os valores que tinham que ser perpetuados, e não aqueles. Quer dizer, então, eu acho que pode ter sido uma luta até quixotesca, a certo ponto, mas eu acho que tem um valor, porque foi um exemplo para mim mesmo, para minha geração, para minha família. Eu provei que era possível ser diferente e ser feliz dentro disso daí, entendeu? Ter uma consciência tranquila de que você está fazendo a coisa certa. Um sonho? Um sonho de ver um mundo humanizado. E um medo? Da violência, da cegueira, do dinheiro, do capital. Que pelo dinheiro você é capaz de destruir qualquer coisa. Tenho sim, o sonho de ver esse país libertado dessa servidão intelectual. Pior das servidões. É triste. Né? Então, meu sonho é ver o país libertado dessa servidão intelectual.
a juventude com pensamento próprio, né? Construindo um país assim, que possa ser justo, né? Então, eu continuo acreditando nessa transformação. Eu acho que só a transformação da sociedade vai permitir realmente essa conquista da liberdade, essa conquista de uma situação justa, né? Uma sociedade socialista que vai permitir uma outra situação para o povo brasileiro. Então eu continuo com este sonho. Eu tenho um sonho. Eu acho que eu gostaria de ver uma democracia mesmo, democracia, entende? Aquela democracia que, vamos dizer, todos os estudantes podiam estudar tranquilamente, acabar com o analfabetismo, que todos nós pudéssemos ter força de trabalho para trabalhar, que não houvesse morte no campo, que os índios fossem tratados como pessoas humanas, entende? Mais que uma sociedade socialista, para imaginar o que é uma sociedade socialista, é a maior tranquilidade do mundo. É uma sociedade onde as desigualdades são menores. E que as chances e as oportunidades sejam dadas para todas as pessoas que possam ter capacidade de estudar, de trabalhar, de constituir uma vida melhor, que não tenham que morar na miséria. Era uma sociedade igual, uma sociedade onde todos tivessem de cada um de acordo com a sua necessidade, e cada um de acordo com a sua capacidade, e que o ser humano tivesse menos tempo de trabalho e mais tempo de lazer, para desfrutar a vida, entendeu? Não viver pensando em trabalhar e que para poder sobreviver e consumir esse monte de bugiganga, como diz o Pepe, que o sistema cria, né, para te alienar de uma vida melhor, mais saudável. Isso tudo ser para a gente poder viver mais plenamente e de forma também dosada, que eu chamo equilibrada. Isso tem que durar todas as futuras gerações. Então, eu penso isso, planejar, e muito esporte, e muito jogo de xadrez, jogo de inteligência, muito jogo de amor, né? Você, uma vez perguntaram ao Fidel assim, Fidel, essa rapaziada aqui em Havana está namorando de forma muito desavergonhada, ficam beijando, o cara palpando a menina. Ele disse, então nós temos que plantar mais árvores para eles se esconderem. Genial. Uma sociedade melhor, mais justa, sem pobreza, ter segurança. A segurança que eu digo não é um policial na esquina não, entendeu? É segurança social, ou seja, você está seguro de onde você mora, de onde você vive, você está seguro que você vai ter escola, você está seguro que você vai ter educação, né? Você vai ter saúde, né? Que você vai ter tranquilidade, que você vai ser respeitado em qualquer lugar onde você vá. Bom, dito isso, eu acho que nós não podemos ignorar que temos que matar o capitalismo. O que o capitalismo representa que a gente tem que não deixar existir num Estado socialista? Falava aqui da mais-valia, das ambições, nós temos que pregar, fazer este homem entender que ele é uma unidade coletiva, ele não é melhor do que ninguém. Um não seria maior detentor, então, de bens mais do que o outro. Embora a igualdade não significa não termos diferenças sempre haverá. O mundo novo tem que ter relações de irmão e não relações de inimigo, de lobo, né? Aquele negócio do homem-lobo do homem precisa ser superado, né? Inclusive esse negócio também dos direitos, né? Meu direito vai até onde começa o direito do outro, né? É como se o outro fosse um empecilho para os meus direitos, né? Eu acho que precisa trocar totalmente isso. O outro é alguém que me ajuda a ter mais direitos, alguém que me faz mais humano, né? Então, essa mudança de olhar sobre o outro. Isso passa pela economia. Eu acho que não pode, se não passar, eu sempre digo, se não passar pelo bolso, pela economia, não há. Então,
esse outro mundo tem que ser mais partilhado. Eu penso, inclusive, que as relações patrão-empregado têm que ser superadas, né? Tem que ser superadas. Tem que haver parcerias, cooperativas, grupos, né? E não gente que ganha salário enquanto o patrão ganha a grande parte das coisas, né? O lucro de todo o trabalho dos outros. Isso acho que é uma superação que tem que acontecer. Então, seria um pouco esse o mundo, né? E sem preconceitos. Eu acho que um mundo onde as pessoas sintam um privilégio ter a diferença, né? E não um perigo a diferença, né? Todo que tipo de diferença, né? Porque quem não tem amor, quem não sabe amar, não pode ser um bom revolucionário. Tem que saber, acima de tudo, amar. E amar profundamente, como dizia o camarada Agelino, é odiar profundamente. Odiar as classes dominantes, odiar o capitalismo, entendeu? Para criar uma sociedade nova e ter o amor verdadeiro, que é o amor de saber compartilhar dentro de uma sociedade fraterna, uma sociedade, né, que hoje já não se diz mais, eu digo, comunista.